Você ouviu, você curtiu, você gostou. Essa é a sua sintonia, a sintonia dos grandes sucessos. É isso aí, são agora 14 horas e 14 minutos na nossa melhor, na Rádio Atualizando. É a rádio que fala com o povo. Hoje estamos aqui, dentro dos nossos estúdios, com o nosso amigo Nelito. Nelito aí que é conselheiro tutelar aqui na cidade de Ilhéus. Também é morador do bairro Teotônio Vilela. E convidamos ele para estar assim falando um pouco sobre o Conselho Tutelar, as atuações do Conselho Tutelar e ainda mais em a relevância desse mês em específico, que é o Maio Laranja. Nelito, boa tarde. Fala um pouco aí, se apresente, fale um pouco com a comunidade. Você que já é de casa, né? Verdade, boa tarde. Viu, né? Isso. Boa tarde, ouvintes, colegas, vizinhos, amigos, enfim. Para a gente é uma satisfação estar aqui nesse momento para falar do órgão, né, tão importante para o desenvolvimento do município, que é o Conselho Tutelar, bem como as suas atribuições também. Então, de antemão, agradecer o convite, tá? E estamos aqui para poder conversar, esclarecer, dar informação, aproveitar a oportunidade e mandar aqui um abraço especial para os colegas conselheiros tutelares, meus colegas, né? E também toda a equipe que compõe lá o Conselho Tutelar, assistente social, psicólogo, pessoal da administração, enfim, toda a galera. Mandar um abraço aqui especial para esses guerreiros e guerreiras. É isso aí. Então, Nelito está aqui juntamente conosco no nosso estúdio, falando aqui. Estamos transmitindo também, deixamos aqui pronto para gravação e para o YouTube. Nelito, é um prazer te receber hoje aqui em nossos estúdios, falar um pouco dessas atribuições. Hoje a gente está vendo aí muito se falando de violência, né? E o Conselho Tutelar é aquela parte que muitos ainda ficam indecisos de saber como é que funciona esse órgão. Já para começar, quantas zonas tem de atuação do Conselho Tutelar e qual é a sua zona? Pronto, vamos lá. Ilhéus, o município de Ilhéus, hoje ele tem 3 conselhos tutelares. É composto por 3 e cada conselho ele tem 5 membros, ok? Conselho Sul, da Zona Sul, representa a Zona Sul, Conselho Norte, e eu, que faço parte do Conselho da Zona Centro-Oeste. Essa Zona Centro-Oeste, você me pergunta, ela cobre qual área, Nelito? Aí eu vou lhe dizer. O Centro-Oeste, ele tem a maior, digamos assim, é concentrado a maior demanda, né, de violações de direito hoje no nosso município. Porque o Centro-Oeste, ele pega da Ponte Velha, vamos falar assim, e da Ponte Nova para cá, sim, beleza? E aí vai até Salobrinho, Maria Jape, Cerrado, Japu, vai até a Barra, ali na ponte da Barra também, voltando, e aí você pega todos os morros aqui, do Malhado, Legião, Alto do Coqueiro, Avenida Itabuna, Conquista, ou seja, dá para você ver o tamanho da nossa área de abrangência, que é do Centro-Oeste, que hoje, neste momento, estou na condição de coordenador da Zona Centro-Oeste. Então, hoje você é coordenador da região Centro-Oeste, exatamente. E também sou membro-diretor da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Estado da Bahia. Pronto. Da Aquiteba. Aquiteba. Hoje a Aquiteba, qual é a função dela aí A dentro? Aquiteba é a Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Estado da Bahia. E a principal função dela é capacitar os colegas conselheiros e estar garantindo os direitos violados também dos conselheiros, porque conselheiro tutelar também tem direito violado e tem que ter uma associação para poder também estar garantindo esses direitos. É interessante, porque... Para você ver, a gente trabalha com direito, mas também tem direito violado. Não, mas é até compreensível, porque assim, nós, né, que trabalhamos na área do direito também, o que acontece? Temos que ter a OAB para estar resguardando as nossas prerrogativas. Exatamente. E a associação tá aí para isso. Pronto. Então temos aí a associação que protege, que fica ali
resguardando os direitos dos conselheiros tutelares. Inclusive, também aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o nosso presidente, que é o advogado, Robert Nilson Torres, nosso presidente, e mandar um abraço para os demais diretores da nossa associação. Pronto, então já está aí marcado e gravado aí o seu abraço. Nelito, o Conselho Tutelar hoje tem... Qual é o poder dele hoje? Ele tem um poder de polícia? Ele atua onde e vai até onde vai a autoridade do Conselho Tutelar? Pronto, o Conselho Tutelar não tem poder de polícia. Certo. Já começa por aí. O Conselho Tutelar, ele é um órgão integrante da administração pública. Vamos falar, é como se fosse uma secretaria do município, porém não tem recurso. Ok? Peraí, então, peraí. É como, entre aspas, Sim. como se fosse uma secretaria, porém uma secretaria que não tem recurso destinado para investir, digamos assim, nas crianças e nos adolescentes, digamos dessa forma. É um órgão integrante, ou seja, o Conselho Tutelar hoje ele é equiparado ao Judiciário e ao Ministério Público dentro da sua atuação. Certo. Da atuação, ele é equiparado. Então, o Conselho Tutelar ele não tem poder de polícia, ele não é jurisdicional, não é. O Conselho Tutelar, ele é o órgão que nasceu junto com o ECA, que é a lei, Sim. certo? Em 13 de julho de 90, e esse órgão ele veio para que essa lei, de fato, ela seja efetivada. É o órgão que está ali para fazer cumprir a lei. Pronto, entendi. Então, assim, que fique bem claro para os ouvintes que vão estar vendo essa entrevista em um outro momento, que o Conselho Tutelar, ele não é um órgão que vai executar. Não é um órgão executador. Ele é o órgão requisitador de serviço. A gente costuma dizer que a gente dá trabalho para os outros órgãos. Entendi. Mas você falou aí que ele não tem o recurso vindo diretamente da prefeitura ou do poder municipal? Quando eu falei assim, porque geralmente todas as secretarias têm o seu secretário e tem verba para ser investido na sua secretaria. Isso. É só foi uma forma de... Exatamente, porque muitas das pessoas, inclusive gestores públicos, tem o Conselho Tutelar como se fosse uma secretaria, ou a secretaria não, desculpa, como se fosse um programa da assistência social. Entendi. E que não é. A gente é um órgão autônomo que tem as suas prerrogativas para poder seguir com o seu trabalho. Perfeito, perfeito. Dentro desse cenário, o Conselho Tutelar, ele só atua quando tem um problema ou ele atua também na prevenção? Com certeza, a gente trabalha tanto na prevenção, que o principal é prevenir, Sim. quanto também, se houve um comunicado de violação de direito, a gente vai estar atuando para poder fazer com que... fazer as medidas de proteção, né? Se a gente encontrou, houve uma situação de violação, o Conselho vai receber a demanda, identificado essa violação, vai ser encaminhado para os devidos órgãos para que essa criança ou esse adolescente não tenha mais esse direito violado. Então você trabalha também, ou seja, a denúncia chega, você vai até o local averiguar para ver se realmente é fundada a denúncia, se existe aquela situação, para tentar ali amenizar ou resolver se realmente existir a fundada suspeita se valer, no caso. Exatamente. A gente primeiro, assim, fique bem claro, tem coisas que a gente tem que esclarecer, Romeu. Por exemplo, o Conselho Tutelar não faz papel investigativo, porque ele já não é investigador, Sim. Não faz um papel da polícia, não faz o papel da assistência social, não. Chegou uma situação, vamos dar um exemplo simples aqui. Pronto. Vamos dar um exemplo aqui. O Conselho Tutelar recebeu através de qualquer, ou da rede social, ou recebeu do Disque 100, ou recebeu na própria sede do Conselho, né, uma situação de violação. Que violação foi? Pronto, uma criança ou uma adolescente precisou de uma vaga escolar, um exemplo. E no bairro onde mora, que é o mais próximo que diz a lei, e essa vaga foi negada. Pronto. Sim. Aí o Conselho Tutelar é o órgão que está ali para garantir esse direito. Logo, a gente vai solicitar dessa escola, dessa unidade escolar, que garanta a vaga desse adolescente ou dessa criança. Porque a lei diz que tem que estudar próximo de casa, então o Conselho está ali para poder valer esse direito. Então o Conselho Tutelar, ele não, pelo que passa na mente popular, é que o Conselho Tutelar ele só vai lá
quando existe uma violência física propriamente dita. Mas quando você viola toda essa gama de direito, essa amplitude de direito, o Conselho Tutelar, então, ele pode atuar. O Conselho Tutelar, ele atua em todas as áreas que houver violação de direitos, seja na área de saúde, seja na área da educação, seja na área de cultura, seja na área de lazer. Onde houver violação relacionado à criança e adolescente, o Conselho Tutelar vai atuar. É como a gente está falando, a gente vai fazer valer o direito, requisitando dos órgãos Sim. que cumpra com as suas obrigações, né? Perfeito. Outra coisa que a gente tem que desmistificar, que isso aí está impregnado na sociedade, é de que o Conselho Tutelar ele é o bicho-papão das crianças e adolescentes. E não é. Muito pelo contrário. O Conselho Tutelar é o órgão que está ali para garantir esses direitos, para poder zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Porém, alguns pais, alguns responsáveis, no momento ali que não está conseguindo educar os seus filhos, né? E um momento em que a criança ou adolescente desrespeita eles e eles falam assim, olha, se você não fizer isso, eu vou chamar o Conselho Tutelar ou eu vou lhe entregar para o Conselho Tutelar. É bem assim. Automaticamente, os pais ou responsáveis estão perdendo toda a autonomia com os filhos a partir do momento quando eles falam uma coisa dessa, porque criança e adolescente tem que obedecer pai, mãe e seus responsáveis. Entendeu? O órgão, o Conselho Tutelar está ali para zelar pelo cumprimento. Sim. É para zelar. Mas o Conselho Tutelar não faz o papel nem de pai nem de mãe. Quem tem que fazer o papel de pai e de mãe são os pais e as mães. Isso é importante, porque realmente o que a gente vê no dia a dia é os pais utilizando da nomenclatura do Conselho Tutelar para colocar ali como uma vara de correção no seu filho. Se você não fizer, vou chamar o Conselho Tutelar. E aí acaba que até afasta essa criança, trazendo medo para ela, né? E ela não buscando nem entender que aquele órgão trata dos direitos dela. É exatamente isso. Isso é corriqueiro. Não só pela questão de responsável, mas às vezes até a questão na unidade escolar, professores tendo medo, né? De que vai chamar o Conselho Tutelar, sendo que na verdade tem que ser o contrário, né? Com certeza. Houve violação com relação à criança e adolescente, é eles que têm que procurar o órgão para poder dizer, olha, fui violado no seguinte segmento. Como é que a gente faz? E a gente está ali para poder zelar e garantir. Ainda nessa pegada, eu vou fazer uma pergunta para você em relação ao município. Né? A gente falou aqui sobre o Conselho Tutelar ser um órgão autônomo, mais interligado, né? E quando você também me fala sobre o ECA ele fala que o dever de zelar de crianças e adolescentes é o poder do Estado. E dentro disso aí, o município ele também entra. Com certeza. Nesse rol aí ele também entra. Existe hoje, dentro de Ilhéus, políticas públicas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes hoje por parte do município, uma iniciativa do município. Pronto. Quando você fala de política pública municipal, aí a gente vai falar de lei municipal, né, que a gente envolve a Câmara, né? Isso. Câmara de Vereadores, né? E de fato, Ilhéus, isso aí não é uma coisa só de Ilhéus não, tá? É uma coisa grande na maioria das realidades dos municípios. Mas, assim, quando se fala de política pública municipal, fica muito a desejar, né? Porque a gente não tem, assim, lei. Porque, assim, lugar de criança e adolescente é dentro do orçamento do município. Sim. Se você não tiver dinheiro para fazer política, não tem como fazer política. Para fazer lei, precisa de quê? De ter orçamento. Tem que ter orçamento para poder garantir direito. Vamos lá. Vamos botar como exemplo. Existe o programa Bolsa Família. É um programa da União. Isso. Existe o Pé de Meia. Sim. É um programa da União. Federal. Existe, qual tipo de programa? Criança Feliz. É um programa da União. Então, assim, eu estou falando de programas que já existem, mas de programas da União. Se você me perguntar, existe um Bolsa que o município tem, Bolsa Município? Desconheço. Né? Estou no meu 3º mandato. Isso não é dessa gestão, não. Isso já é de várias gestões. Não estou falando de gestão atual. Estou falando do tempo que eu estou como conselheiro. Nunca ouvi dizer.
Então, assim, hoje, dentro do município, não tem uma política É, voltada é, para esses direitos da criança e do adolescente. a gente tem uma rede de proteção, é diferente. Rede de proteção é uma coisa que a gente tem. Nós temos os abrigos, nós temos aí, né? Sim. Casalar feminina, casalar masculina, nós temos o CRAS, o CRE. Nós temos uma rede de proteção, uma rede. Isso a gente tem para garantir esses direitos. Mas a gente, especificamente, dinheiro, verba destinada dentro do município Sim. para um programa assim, para dar assistência à criança que tem tal coisa. Desconheço. Desconheço. Dentro do cenário legislativo hoje, Câmara de Vereadores, existe algum projeto tramitando nesse sentido? Desconheço também. Porque a gente vê o que é que está acontecendo. Você também falou aqui sobre o direito da criança e do adolescente ter acesso à educação. Isso. Ter acesso à educação. E dentro do nosso cenário hoje, no município, está aí uma discussão sobre merenda escolar. Merenda escolar. Esse tema entraria também nessa questão de direitos? Com certeza, porque uma vez que uma criança vai para a escola e não tem merenda escolar, logo o seu direito está sendo violado, ter direito à alimentação escolar. A gente atua também, não só na questão da alimentação escolar. Um exemplo, vamos dar aqui. A gente tem visto que hoje deu um boom nessa questão de crianças e adolescentes com TEA, com TOD, né? Com hiperatividade. Isso. Né? E aí o que acontece? Na escola, os professores, que não têm culpa nenhuma, eles não têm formação, digamos assim, para lidar com essa demanda que cresceu absurdamente. Ou seja, vamos lá, você tem dentro de uma sala de aula 20 alunos. Se você colocar 3 alunos com TEA, com um grau autismo, professor nenhum vai dar conta da sala de aula, não. É uma situação também não tem condições, porque a criança ela não para, ela não se concentra, às vezes muitos deles são agressivos, se não tomar a medicação. Isso também tem que ver a questão em casa também, se em casa protege, se em casa dá a medicação, se em casa a família faz o papel. Observe que isso vai criando... É uma cadeia, né? Então, assim... Não tem como um professor dar conta disso. Então, aí, vamos lá. Aí tem o coensino. O que é esse coensino? É um profissional que a prefeitura, o CRIA, a secretaria, contrata para poder assessorar a professora, estando com essa criança. Mas, às vezes, até esse coensino não tem formação para lidar com isso. Capacidade para estar atendendo essa demanda. Então, assim, veja a complexidade da coisa. E hoje no município existe uma falta desse profissional. Bastante. É tanto que tem muitas crianças que não têm ido para a escola por falta desse profissional. Isso. Por falta do profissional do coensino. Eu falo porque, assim, a gente faz algumas denúncias e chega milhares de pessoas daqui do bairro, de fora do bairro do Vilela também, falando sobre essa situação. Que são mães atípicas, que acabam tendo que tirar o seu filho, muitas vezes, daquele ambiente escolar, ou muitas vezes só vão 3 vezes a semana, porque é a condição que ela tem de estar acompanhando a criança na sala de aula, por falta desse profissional. E o município até então não tem se posicionado em relação a isso. Então, o Conselho Tutelar, hoje, ele está atuando também nessa esfera? A partir do momento que a gente recebe a demanda, claro que a gente procura a SEDUC, a Secretaria de Educação, para entender o que está acontecendo, o que não está acontecendo, se está tomando providência, se não tiver, porque se caso não tiver, automaticamente a gente informa o Ministério Público para que as denúncias... Então, o que acontece? Então, o Conselho Tutelar também, como ele faz parte desse órgão jurisdicional, ele tem essa mesma Não iniciativa. Jurisdicional, mas, por exemplo, nós temos a nossa atribuição, sim, que é zelar pelo cumprimento. Violou. Pronto, a gente foi lá e requisitou o serviço. O serviço não deu certo ou não atendeu a demanda, aí agora vamos mandar para outra instância. Sim. Entendeu? Perfeito, perfeito. Então ele precisa também ser provocado em algumas situações. Com certeza. É necessário que a população também entenda exatamente. Não basta você sofrer a lesão e ficar ali ou ir para a rede social.
você também pode, então, procurar o Conselho Tutelar, Exatamente. provocar o Conselho Tutelar nesse sentido. Exatamente. Porque assim, a gente trabalha, de fato, se a gente não tiver denúncias Sim. de violações, a gente não vai poder, né, resolver sanar, tá correndo atrás de que essas violações elas não existam mais. Então, de fato, a gente precisa que tenha as denúncias. Perfeito, perfeito. Dentro da sua esfera de atuação aqui, Nelito, quais as maiores demandas que você está tendo? Ilhéus, hoje, nós tivemos um boom grande também, né, nessa questão do... Rapidinho, que aqui já é uma denúncia. Olha aí, Que eu tá tô- vendo? tô de plantão. É ao vivo. Fique em paz, que é Eu ao vi vivo. aqui, mas tem uma colega lá e a colega vai estar dando Dando suporte. uma satisfação. O que acontece? Nós tivemos um boom também nessa questão da violência psicológica. Nós temos bastante denúncias de violência psicológica, né? Que adolescente e criança vem passando. Essa questão do abuso também sexual no nosso município, que a gente vai falar sobre isso, o Maio Laranja, que é Isso. nessa linha também. A gente tem um crescimento, né, de abuso, exploração, enfim. Mas a nossa maior demanda é isso mesmo, é a questão de violência psicológica, de violência física, de essa questão escolar, de não ter os coensinos, né, para dar conta dessa demanda. Nós temos são bastantes situações, mas essas são as mais corriqueiras, digamos assim. As que você tem mais incidência no caso. Exatamente. Já falando aí do Maio Laranja, o que essa campanha representa aí para o Conselho Tutelar hoje? O Maio Laranja, ele é o Dia Nacional, né, do combate à exploração sexual de criança e adolescente, mas isso teve um motivo. E esse motivo aconteceu em 18 de maio de 73, né? Sim. A criança Araceli, 8 anos a menina, ela tinha acabado de sair da escola, voltando para casa, ela foi sequestrada, né? Foi sequestrada, ela foi violentada e ela foi morta. Essa menina passou por um processo, imagine, ela foi sequestrada, ela foi violentada e ela foi morta. E na época, os abusadores, que foram os 5, não foram penalizados. Sim. Por se tratar de pessoas filhos de pessoas influentes na cidade do Espírito Santo, né? Isso já faz 53 anos agora. Então, assim, teve uma grande repercussão, né? Diante dessa temática, essa coisa toda, as brigas, as lutas, por conta do que essa menina... Imagine quantas Araceles existem hoje por aí, né? Nesse momento, pode ter desses minutos que a gente está conversando aqui, está tendo meninas e meninos sendo abusados nesse momento. Então, assim, houve essa grande repercussão e, por conta disso, foi criado o Dia Nacional de Combate e à Exploração Sexual de criança e adolescente, baseado nisso aí, que foi a Lei Federal 9.970. Então, o porquê da cor da laranja, Isso. eu não sei dizer, mas eu sei dizer que é por conta da exploração e do abuso sexual de criança e adolescente, porque a cor é só simbólico. Sim. Mas o que vale mesmo é a luta pelo qual a gente está... Que foi marcado aí por esse caso por esse caso que aconteceu com a Araceli, né? exatamente. Quando falamos aí de abuso, exploração sexual infantil, principalmente, ainda mais voltado ao tema, quais são os sinais que pais, vizinhos, professores podem observar na criança? Você já tem esse padrão aí? Porque assim, geralmente uma criança, quando ela é criança ou adolescente, ou ela é abusada ou é violentada sexualmente, automaticamente ela muda o comportamento dela. Ela deixa de ser aquela criança, vamos supor, que brincava, Mais que interagia, né? aquela coisa toda, e ela começa a se retrair, começa a ficar pelos cantos. Se os professores, familiares identificar esse tipo de situação, é para abrir um alerta nesse sentido. Porque assim, como é que uma criança, né, tem um padrão e do nada ela muda isso aí? Automaticamente alguma coisa deve estar acontecendo. Então assim, uma das características, né, de que a gente pode estar percebendo na criança a mudança de comportamento. Vamos lá, não é normal uma criança de 4, 5 anos
falar sobre sexualidade. É complicado. Então a pessoa já tem que estar ligada. Não é? Isso. 5, 6 anos falar de sexualidade, fazer certos tipos de movimento, né, de gestos, alguma coisa, ou tá vendo, ou tá passando pela situação. Então, assim, são situações que a pessoa pode estar identificando. E tem hoje, né, Lito, infelizmente, né, a gente sabe que os pais acabam aí convivendo em vários ambientes. Sim. E acaba também levando os seus filhos para esses mesmos ambientes, que não é aconselhável. Ambiente de adulto é ambiente de adulto. Ambiente para criança é ambiente para criança. E acaba essas crianças tendo o contato com essas situações e contato com terceiros, que os terceiros acabam ali, é tio para cá, tio para lá. E nessa aí é que muitas vezes acontece os abusos, não é isso? Exatamente. Então, os padrões que os pais muitas vezes têm que observar, aquele tio, quando não é tio sanguíneo, não falo do tio sanguíneo, mas o tio ali por consideração, por convívio. A criança já muitas vezes acaba se abstendo. Quando aquele tio, determinada pessoa chega próximo... Exatamente. Porque o violador, ele ameaça. Agora, Romeu, independente de sangue ou não, 98% dos casos que acontecem é de pessoas que a criança ou adolescente conhece, confia, tem relação. Então é tio, é tia, é pai, é padrasto, é primo, é vizinho, Sim. É amigo. São pessoas que a criança ela tem relação, ela confia. Então, assim, 98%. Olha aí. São pessoas que, de fato, a criança ela tem uma relação de conhecimento, de confiança. Então, independente de sangue ou não, acontece. Então assim, a gente... Não sei se é possível, se você tem... Nós temos um dado aqui, vamos lá, esse trimestral, nós tivemos de denúncias que chegou até o conselho. Até o momento foram 21 situações de abuso sexual. Nesses 3 meses. Que chegou ao conhecimento do conselho. Mas a gente sabe que esse índice é muito maior. Porque o que acontece é o seguinte, e agora eu vou chamar... Dar um aviso aqui à população, fazer um alerta, porque assim, como é que tem um vizinho, uma vizinha que sabe que uma criança ou adolescente está ali sofrendo uma violação de direito. Ele sabe disso e não denuncia para não se envolver. Está sendo violador do mesmo jeito. Omissão, né? É omissão. Está sendo violador do mesmo jeito. Se não quiser se identificar, liga pro Disque 100. É a coisa mais simples que existe. É você pegar seu telefone e botar assim, ó, 100. Automaticamente vai dizer, denúncia de idoso contra a mulher, contra a criança e adolescente, aperta. E aí vai dizendo passo a passo. Porque o que a gente não pode permitir é que como é que eu sei que uma criança ou adolescente está sofrendo a violação ali e eu não faço nada para impedir isso? Eu estou sendo violador igualzinho a pessoa que está fazendo isso. Está sendo conivente com então, a assim, ação a população ela tem que ficar atenta com relação a isso. Tem que fazer denúncia, pode ligar para o Disque 100, pode ir no Conselho Tutelar, pode falar no CRAS, pode ir no 190, para a Guarda Municipal. O que não pode acontecer é permitir que essa criança e esse adolescente permaneçam sofrendo violações, principalmente violação relacionada ao abuso sexual, exploração, porque isso vai criar um trauma para a vida toda da pessoa. Isso é verdade. Se essa pessoa ela não for cuidado, passou por isso e não for cuidado, lá na frente ela pode vir a ser também um violador. Porque ela não teve o tratamento devido e o que acontece? Isso pode repercutir ela vai no seguir futuro. Esse padrão. Entendeu? Então assim, a gente não pode permitir, a gente não pode se omitir. Porque uma pessoa que se omite, que sabe, está cometendo o mesmo crime. E a exploração sexual e o abuso, isso é um câncer que a gente precisa combater. A gente não pode permitir que nossas crianças e adolescentes passem por isso, que é grave. E Ilhéus, infelizmente, é uma cidade que o abuso e a exploração é uma realidade do município. Isso é verdade. E é um dever de todos. Não é um dever só do Conselho Tutelar, não é um dever só da Polícia Militar, não é um dever do Judiciário. É dever de todos proteger, garantir, zelar. Então, todo mundo tem que dar a sua parcela de contribuição no que se diz respeito à violação contra a criança e adolescente. Para você que está aí fora ou está escutando a gente pelo aplicativo, eu estou aqui no estúdio hoje com o Nelito, que é conselheiro tutelar aqui na cidade de Ilhéus, e estamos falando aqui sobre violência
contra criança e adolescente, focada aí no sentido do Maio Laranja, que é uma campanha específica, um mês específico voltado à violência sexual, à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, o que é que acontece? Nelito, nesse mesmo pensamento, nessa mesma linha, tivemos um caso aqui em Ilhéus que ganhou uma repercussão. Não sei se é possível você falar sobre, que foi o caso ali do Banco da Vitória. A madrinha. Da madrinha que acabou, né, violando ali foi uma menina, não foi isso? A afilhada, né? Afilhada, não foi isso? Foi. Isso, foi dessa mesma pensamento. Não, essa situação chegou até o conselho, foi feito as medidas de proteção, né, pelo conselho, a menina é acompanhada pelo CREAS, né, é acompanhada pelo órgão. Como eu tô te falando, por exemplo, uma das coisas que mais é complicado pra gente que trabalha nessa área com isso, por exemplo, nem Ilhéus, nem Itabuna, nem cidades circunvizinhas aqui, a gente tem uma delegacia especializada para lidar com esse tipo de crime. Sim. Então, o que acontece? Eu já passei por isso. Eu já atendi adolescentes que passou por uma situação de abuso, tá certo? Elas foram afastadas do violador, que era tio. Sim. O tio não foi preso, ok? Não foi preso. Passaram-se o tempo, esse tio tinha fugido e o tio voltou a ter acesso às meninas. Então, assim, aí as meninas, essa é a dificuldade. Como é que se você passa por uma situação, sim, chega até o conhecimento do órgão principal, que é a Polícia Militar, que é para pegar e que ficou comprovado que houve, né, na época, o abuso. O abusador não foi preso, ficou na impunidade e anos depois ele volta e as meninas têm a obrigação de estar vendo esse... Conviver ali com o abusador. Então, assim, delas. A falta de uma delegacia, aí eu não vou falar municipal, mas tem que ser territorial para atender o território, isso também acaba... Isso é de bastante importância, porque tem que ter, da mesma forma como tem a DEAN, que é específica para mulher, tem que ter a política para defender crime contra a criança e adolescente. Então, isso é uma luta que aí tem que ser abraçado via governo, tem que ter deputado estadual. É uma linha estadual. Né? Já teve uma movimentação pela Câmara no passado aí para ter essa delegacia, eu lembro disso. Mas a gente não tem. Então, assim, imagine como é complicado. Porque, assim, você vê uma situação de violação de direito de criança e adolescente na delegacia. Daqui a pouco chega lá uma situação de tráfico de droga. Chegou uma situação de não sei o que, de morte de não sei o que. A criança vai ficando, Isso. vai descendo, entendeu? Então, assim, o que precisa ter é o entendimento aí da parte do governo do estado da importância de ter uma delegacia, nesse caso, territorial, específica para lidar contra crimes contra criança e adolescente. Isso é importante, isso é importante. E também não impede a Câmara de Ilhéus hoje estar fazendo esse pedido. Na verdade, o Gurita mesmo, o vereador Gurita, se eu não me engano, foi ele que já fez uma ação solicitando, inclusive já foi até a Salvador e tal, havendo a possibilidade de trazer uma delegacia específica. Mas a gente sabe que é uma movimentação muito grande, né? Enfim. Isso. Mas a gente não pode deixar não pode parar e cruzar os braços, né? Tem que estar cobrando o governo do estado para que a partir do momento que esses violadores, de fato, eles responderem pelas ações deles, aí vai ser melhor. Voltando para a questão da menina, então, assim, o conselho teve conhecimento da situação, a polícia faz o papel da polícia e o conselho faz o papel de fazer a medida de proteção. Ok? E foi feita a medida de proteção e, graças a Deus, a cidadã, né, tá presa e eu espero que ela permaneça por lá por muitos anos. Eu também. Até que demorou, né? Demorou de sair. Isso, a justiça é morosa, né? Isso, demorou de sair a preventiva dela aí nesse pensamento. E aí acaba a gente, né, desembocando em outras situações do judiciário. Mas beleza. Hoje a denúncia é feita pelo Disque 100.
Pode ser pelo Disque 100. Sim. Tem os telefones corporativos nossos lá dos plantões que eu vou passar para você e você Isso, vai estar divulgando era aí. nesse sentido. Vou te passar. Ela pode ser também via e-mail. Ela pode ser feita na Guarda Municipal, no 190. O que não pode é deixar de fazer a denúncia. E pode ir também lá no conselho e fazer a denúncia presencial. Exatamente. Mesmo que a pessoa, eu não quero que diga que fui eu que. Não tem problema nenhum. Mas é o que não pode deixar de denunciar. Esses telefones você já pode. Eu vou estar mandando para você no seu zap aí. Pronto. E aí você faz essa divulgação. Pronto, vamos. Tá bom? Hoje tem alguma rede social do Conselho Tutelar? A gente tem um Instagram, mas é a gente mesmo que faz, né? A gente não tem por parte do município, que seria interessante que tivesse, né? Isso Pra é tá porque eu não divulgando as vejo, ações, os trabalhos, né? nas páginas do município nada sobre o Conselho Tutelar. Pronto. É isso. É porque assim, é complicado, mas a gente vai ver aí se mais pra frente a gente consegue o que o município... Então, aqui, por parte minha aqui eu já deixo a Secretaria de Comunicação aqui do município de Ilhéus, na pessoa aí da Nayane. Gentileza, dentro da página do município, coloca lá uma abazinha falando sobre o Conselho Tutelar, porque isso é importante, ainda mais nesse mês. As ações, né? As ações do Conselho Tutelar, o modo da população chegar, ter acesso ao Conselho Tutelar, porque isso demonstra também preocupação com crianças e adolescentes do município. Então já deixo o apelo para a Secretaria de Comunicação do município tá fazendo uma abazinha, seleciona ali dentro do seu Instagram um pedacinho dentro da página oficial da prefeitura também, um pedacinho para o Conselho Tutelar, que isso é importante. E aí, ó, vamos lá. No começo eu falei que em Ilhéus nós somos 3 conselhos, né? Isso. Sul, o Norte e o Centro-Oeste. Aí você pergunta, e onde é que fica a sede de cada conselho, né? Isso é importante. Os 3 ficam num lugar só. Ficam tudo centralizado. Exatamente. Ao invés do Conselho Sul estar lá no Sul, ao invés do Conselho Norte estar lá no Norte, atendendo as demandas, fica tudo centralizado em um local só. Hoje a gente está localizado na rua 15 de agosto, acho que ali do lado da OAB. Sim. Do lado da OAB. Para quem não conhece, ali no fundo do Mário Pessoa, do estádio. Exatamente. Número 200. A gente tá ali. Os 3 conselhos atendem ali. A gente atende das 8 às 17. Não fecha para o horário de almoço. Então pode chegar a qualquer momento, a qualquer hora, que a gente vai estar lá para estar atendendo a demanda. Essa sede aí é patrocinada pelo município? É município porque é alugada, é sede alugada. Agora, deixa eu frisar uma coisa que é importante. Aconteceu a semana passada. Porque assim, ó, quando uma pessoa faz a denúncia, vamos lá, isso aconteceu na rede social através do celular do conselho, o conselho vai fazer as intervenções e as medidas de proteção. Porém, a gente não vai ficar dando satisfação via telefone, não. Você tá entendendo? Porque é sigiloso. Houve a denúncia, beleza. Aí agora é caso de sigilo. Se a pessoa que fez a denúncia quer ter algum tipo de informação da situação, compareça no conselho. Agora, via celular, a gente não vai estar dando informação da qual postura foi tomada, de qual medida foi tomada, porque é sigilo, e sigilo a gente não pode... E é até uma questão de proteção, tanto de quem denunciou, exatamente, quanto quem sofreu também a lesão, no caso da vítima, não é isso? Exatamente isso. Que fique bem claro, né, que a gente não vai estar, e nem pode, nem deve. É importante, isso é muito importante. Então, hoje o Conselho Tutelar, ele está centralizado em um único lugar. Isso. Mas existe alguma possibilidade ou alguma já articulação de descentralizar? Eu espero que agora, a partir nessa gestão do prefeito Valderico, ele tenha esse entendimento, né? Inclusive, eu conversei com o chefe de gabinete dele, dar meus parabéns a Caio, né? Chefe de gabinete do prefeito, a gente conversou sobre isso, foi muito bem recebido. Ele achou a ideia interessante de que, de fato, seria viável, né? Então, vamos ver, né? Mais para frente, conversando. Vamos ver se a gente consegue deixar esse marco, né? Que é descentralizar o conselho,
Isso. E cada um ir para sua zona para poder você atender melhor a demanda. Isso porque o acesso da população, nesse caso aí, fica ainda mais fácil. Com certeza, Fica você mais está na fácil. zona de atuação. Pois é. Enquanto até a questão mesmo do sigilo Sim. das informações, né? A pessoa que muitas vezes não se sente à vontade de denunciar, sair de tal lugar, de uma zona, ir para uma outra, aquela coisa toda. Então, ela facilita o acesso da população ao Conselho Tutelar e também o combate. Com certeza. Ao combate, porque quando você descentraliza, você traz mais acesso. Você traz algo para mais perto da situação. Isso. Então, fica até mais fácil até para o próprio conselheiro identificar. Exatamente. Né? Identificar ali. E deixar bem claro às pessoas que o Conselho Tutelar não faz... o Conselho Tutelar ele não executa ação. O Conselho Tutelar não faz o papel da polícia e não Sim. faz o papel de investigação. Um exemplo. Corriqueiro. Tem uma mãe ali que está no bar. Está com a criança no colo e está no bar. O Conselho Tutelar não tem autonomia para chegar e tirar essa criança do colo da mãe e tirar do bar. Aí o pessoal quer ligar direto pro Conselho Você tá Tutelar. entendendo? Então, assim, agora, a pessoa que está denunciando, essa mãe tá pegando cachaça e tá dando para a criança, que se tiver dando, chama a polícia na mesma da hora. Isso. É polícia. Houveram algumas alterações na lei, viu? A gente sabe que vender Sim. cigarro, bebida, essa coisa toda para criança e adolescente é crime, né? Sim. Não é isso? E agora a lei ela ampliou. Além de vender ou o adolescente está consumindo a bebida alcoólica no estabelecimento, cadeia para quem está vendendo e quem permitiu. Então, aí, nesse arcabouço aí, Além de vender, né? Porque assim, hoje em dia, vamos lá, as festas aqui hoje em dia aí, o que acontece é o quê? Esse copão, né? Você vê essa galerinha aí com os uísque, com o gelo de sabor, essa coisa toda. Você pode botar qualquer adolescente de qualquer distribuidor aí que é vendido. Isso. E a gente sabe que é o quê? Crime. É crime. E agora, além da venda, o consumo. E deixando aí já claro, que aí acaba, muitas vezes tá lá, o pai e a mãe consumindo, oferece pro próprio filho. Só que assim, quando o dono do bar permite aquela situação, ele também... exatamente. Já violou. Já violou também. Então já essa cadeia vai aumentando. Exatamente. Na verdade, assim, depois de um outro momento, a gente vem hoje, especificamente, para poder te falar um pouco mais do Maio Laranja, mas depois a gente pode marcar um outro momento para a gente falar das novas alterações que houveram no ECA. Sim. Né? Tipo essa lei que eu falei agora, e outras, para que fique esclarecido para a população ter esse conhecimento. E até o alcance dela, né? Exatamente. Porque muitas das vezes a pessoa sabe que existe ali a questão, a tipificação e tudo, mas muitas vezes acha que não vai ser alcançado. Exatamente. É o exemplo que eu dei agora do proprietário, do dono do bar, né? Que, tá com o pai, tá com a mãe, não é problema meu. Não, pelo contrário, é problema de todos. É problema de todos. E aí a gente também não pode deixar somente a cobrança em cima do Estado. E aí seríamos levianos. Exatamente. Seríamos todo levianos. mundo tem que fazer, cada um faz o seu papel, né? E aí a gente pede às pessoas, assim, encarecidamente, não vamos permitir que nossas crianças sofram, não. Não vamos deixar que os abusadores abusem, não. Com certeza. Vamos proteger, vamos denunciar, porque a criança adolescente que passa por isso, de fato, ela vai ter uma vida muito difícil para frente. Então a gente precisa garantir, precisa proteger, porque a gente está aqui para isso. Os impactos são grandes. É um dever de todos. Não é um dever só de quem trabalha na área. É um dever de todos. Então esse aí, dentro hoje desse cenário do Maio Laranja, você já deixa uma mensagem aí para pais e mães e responsáveis, né? Ter cuidado. Vamos lá. Com quem é que seu filho ou sua filha conversa no celular? Porque assim, vamos lá, o abuso. Vamos falar um pouco sobre o abuso? Sim. O abuso, ele especificamente, ele não precisa ter toque. Ele não precisa que a pessoa tenha conjunção carnal. Sim. Só o fato de o abusador se despir na frente da criança ou do adolescente já é o abuso. Essa questão do digital. Pedir foto. Tá conversando ali, grupo de WhatsApp ou não sei o quê. Aí a gente sabe que rede social, muitas das vezes, a pessoa que tá por trás da telinha ali é outra.
E aí começa a conversar, envolve, pede foto daquilo outro. Então, assim, atento com quem seus filhos conversam na rede social. Quais são os grupos de rede social que eles fazem parte? Porque a violação, ela vem da rede social, né? Ela vem da vizinhança. Aqueles jogos Ela vem online também, hoje, né? entendeu? A maiores Assim, incidências desses saber jogos. com quem anda, saber com quem fala. O abusador ele tem várias formas, né, de tentar envolver a criança e o adolescente. Então, ter bastante cuidado com quem seus filhos andam, convivem, né? Conversem bastante, sejam pais amigos, né? Conversem, dialoguem. Isso é importante. Porque aí, de fato, você vai estar protegendo e fazendo com que eles não dê brecha para que outras pessoas possam violar o direito deles. Isso é muito importante. Estamos hoje aqui com o Nelito, né? Que é conselheiro tutelar aqui na cidade de Ilhéus. Batemos esse papo aqui sobre o Maio Laranja, que é voltado à conscientização e o combate à exploração sexual e à agressão sexual contra crianças e adolescentes. Ele já deixou vários recados aqui para você da comunidade, para a galera do Teotônio Vilela que está nos escutando, em especial aqui na nossa Rádio Poste. Já fica aí o alerta, não é? O Conselho Tutelar, ele é um órgão do município aqui, porém é um órgão autônomo. Ele não é um órgão policial, não é um órgão investigativo, tá entendendo? Então, quando tiver a situação em específica, tá vendo que tá acontecendo a violação, tá acontecendo o crime, liga para o 190. Também não impede de informar ao Conselho Tutelar, mas para a situação ali, para o delito flagrante, é verdade, entendeu? Chame a Polícia Militar, que é o órgão ali competente para estar atuando no ato. Nelito, fale aí mais um pouquinho com a galera do bairro, para a gente estar encerrando hoje o nosso bate-papo. A exploração, eu até não falei, a exploração ela é diferente do abuso. A exploração é quando o violador, sim, ele recebe, né, recursos por fazer. Um exemplo, um cidadão pede para uma criança ou adolescente mandar uma foto, ele divulga essa foto e ganha dinheiro em cima dessa foto. Sim. Isso é exploração, né? Tirando vantagem em cima. É diferente do abuso. O abuso, não existe essa questão de vantagem, ganhar dinheiro, mas a exploração é nessa linha da pessoa estar ganhando dinheiro em cima da imagem, ou vendendo imagem, ou pessoas que botam mesmo casas do job, digamos assim, e que as meninas menores que fazem programa, né, que isso aí também tá grande. A exploração. Né? Hoje em dia, né? O que mais tem hoje em dia é adolescente, meninas, fazendo o chamado job. O que é o job, Romeu? Fala aí. Fala aí. Job na nomenclatura do inglês é trabalho, porém se popularizou pela prostituição. Exatamente. Então, isso é que tem crescido bastante no nosso país, bem como no nosso município, de adolescentes vendendo corpo. Isso. E tem um local específico, e a pessoa do local específico ganha dinheiro em cima disso. Isso é exploração sexual. Nesse sentido, Nelito, a gente vê muito hoje no Instagram, principalmente, influenciadores. Sim. Influenciadores fazendo umas festinhas privacy. Nessa pegada aí mesmo. E quando você chega nessas festinhas, você acaba vendo o quê? Na verdade, você não consegue visualizar quem é maior ou quem é menor de idade. Não é isso? Só mediante apresentação de documento. Mas é notório que o público-alvo, muitas vezes, são jovens. Jovens. E que, na maioria, estão abaixo dos 18 anos. Exatamente. Não é isso? Então, esses influenciadores, eles podem ser responsabilizados. Com certeza. E deixa eu... deixa eu falar dessa questão da alteração da lei também, que houve. A gente sabe que de 14 anos para baixo, criança e adolescente, no caso adolescente, não pode ter relação sexual. É considerado que estupro. É de vulnerável. Isso. A lei agora ampliou.
além de isso já continuar, porque antigamente tinha a conivência, por exemplo, a mãe e o pai, minha filha tem 12 anos, 13 anos, eu vou deixar porque eu conheço o rapaz. Agora também vão responder os pais também. Que aí seria criminalmente. Um abuso consentido. Entendeu? Então a lei agora ampliou. Além de já não poder, os pais também que foram coniventes também responderão criminalmente. Então é importante. Pais e mães aí que... porque eu conheço... Isso, porque é gente boa, porque é trabalhador e tal. De 14 anos pra baixo, não pode. Já... É lei. Acabou a baderna. Então você que curte aí uma novinha, que gosta de, né? Porque... Abre o olho, abre viu? o Presta olho, atenção. Né? Esses beijinhos aí pelos cantos já é ato libidinoso. Com certeza. E ato libidinoso da cadeia. Já fica o recado pra você aí que curte essas baladazinhas, que curte as festas privacy, as farofas, né? Que os influenciadores chamam aí a farofa de fulano, farofa de Beltrano. Já fica esse adendo. Nelito, muito obrigado por essa participação sua aqui no nosso programa. Sinta-se à vontade, a casa é sua, sempre que quiser vir. Você tá, as portas da nossa rádio tá aberta, como para qualquer um da comunidade também que esteja assunto relevante para estar conversando conosco. A gente que agradece, na verdade, o convite e dizer que o Conselho Tutelar de Ilhéus, ele tá diuturnamente, né? Porque assim, existem os plantões de dia, né? Você fica das 8 até as 17, mas depois das 17 existe o plantão de sobreaviso celular. Ou seja, não importa a hora, não importa o dia, pode denunciar, porque o Conselho Tutelar vai estar lá para estar garantindo e zelando pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Isso é bom. Desde já eu agradeço, uma boa tarde a todos e dizer que estamos aqui à disposição, né? Sempre que nos solicitar estaremos aqui. E depois eu trago novas informações, a gente marca um novo dia e a gente dialoga um pouquinho mais, porque assim, é um assunto complexo, tem coisas que a gente tem que estar pisando, né? O assunto é amplo. É amplo, é muito grande, entendeu? São várias situações. Então acaba que se a gente pegar um gancho aqui, a gente leva a tarde toda só naquele bate-papo. Certeza. E hoje era voltado especificamente à violência sexual, em virtude do Maio Laranja, né? Foi muito bom esse bate-papo, foi agregador, tanto para mim aqui, que muitas vezes eu também desconhecia a atuação do conselheiro tutelar, como do próprio órgão conselho tutelar, quanto para a comunidade do bairro Teotônio Vilar também, que nos escutou, que provavelmente tirou muitas das dúvidas que estavam ali pairando, aquele grilinho que fica muitas vezes ali. Será? Hoje, com certeza, sairemos daqui sem muitas dúvidas. Nelito, muito obrigado. Sinta-se à vontade de retornar quantas vezes você precisar. Obrigado, meu irmão, eu que agradeço. Um abraço a todos, boa tarde, que Deus abençoe. Galera, voltamos à nossa programação normal. Para quem gosta de música e de qualidade, você encontra aqui na rádio Atualizando. Gostosa de ouvir.